Vamos lá então. Vamos hoje estar ensinando como a gente vai estar utilizando aí o Vi, tá? O Vi que é um gerenciador de pacotes dentro do Python, tá? Então, basicamente o que a gente vai precisar aqui é o Python tá instalado. Vocês podem vir aqui no VS Code, eu criei uma pastinha aqui na minha área de trabalho chamada YouTube, né? YT. Vou abrir aqui o terminal utilizando o comando Ctrl J para quem está no Windows, tá? Vai abrir essa abinha para mim. Eu vou digitar aqui Python, traço, traço, version. E vamos dar aqui que eu tenho Python instalado, tá? O que que acontece? Vamos garantir que o nosso UV está instalado. E para isso a gente tem que instalar ele através do pip, tá? É o pip install UV. Ele vai conferir. Está instalado o nosso UV, certo? E agora eu vou iniciar um novo projeto aqui dentro da minha pasta YT, tá? Para vocês verem. O V é bem simples para quem quer usar para poder fazer o gerenciamento dos ambientes virtuais dentro do Python, para você separar as dependências, né? Separar os módulos que você vai usar, as aplicações, tá? E para quem não sabe, a gente pode usar esse atalhozinho aqui, o help, para poder dar para a gente quais são as opções do UV, tá? Ele vai dar aqui quais são os comandos que a gente tem dentro do UV. Hoje eu só vou explicar rapidamente aqui como inicia um projeto e como ativa esse projeto que a gente está utilizando, beleza? Vou dar aqui um clear para poder limpar a tela. Então, o que eu vou fazer? Eu vou iniciar um projeto. Quando eu iniciar esse projeto, ele vai criar para mim já um git ignore, ele vai abrir um repositório do GitHub, tá? Que a gente, na verdade, não é do GitHub, é do Git. A gente pode depois fazer o push desse repositório para o nosso GitHub para a gente usar, tá? Ele vai dar aqui quais os arquivos que ele tem que ignorar para poder não mandar, por exemplo, senhas para a internet, para o GitHub, tá? Ele vai dizer qual é a versão do Python que a gente está usando. No caso aqui a gente vai estar usando a 3.11 dentro desse projeto aqui do UV, tá? Ele vai criar um projetinho, um arquivo Python básico para poder a gente executar. Ele vai dar a descrição do nosso projeto, tá? O nome, qual é a versão do projeto, a nossa descrição, vai estar dizendo qual é o reading que a gente vai estar usando, o Python e as dependências. Essas dependências eu já vou falar um pouquinho mais, tá? Esse readme aqui é aquele arquivo que explica, né? Por exemplo, aqui, tutorial. Deixa eu até colocar assim. Tutorial de UV, tá? Que esse daqui, quando a gente salva ele, a gente pode botar aqui, eu tenho uma extensãozinha, ele vai dar bonitinho pra gente aqui, uma tagzinha bonitinha pra gente colocar no nosso projeto, beleza? Então vamos lá. Aqui, o que eu vou fazer agora? Eu vou criar o nosso ambiente virtual, usando a opção Venv. Se eu simplesmente digitar assim, ele vai criar um ambiente virtual para mim, para poder estar usando. Eu tenho aqui também as opções que eu posso usar dentro do meu Venv, tá? Do ambiente virtual. Tem várias opções aqui, eu não vou entrar muito em detalhes porque é um vídeo mais rápido. Então eu só vou fazer aqui o V Venv. E ele vai me dar aqui, ó, que eu posso, ó, usando o Python 3.11, eu criei um ambiente virtual.venv. E eu posso estar usando, ativando ele usando esse script aqui. No Windows, tá? No Linux é um pouquinho diferente, eu vou explicar. Se eu vir aqui, ó, vocês vão perceber que aqui do ladinho, ele criou uma pastinha Venv, que é aqui que ele vai guardar todas as bibliotecas que eu vou usar. Se eu tiver algum projeto, alguma biblioteca específica, de uma versão específica, ele vai estar aqui dentro dessa pastinha, tá? E a gente vai ativar essa pastinha, o Python que está dentro dessa pastinha. Quando eu fizer isso, vocês vão perceber, tá? Que eu tenho aqui do meu ladinho, ó, um IT entre parênteses, que significa que meu ambiente virtual está ativado. Uma vez que o ambiente virtual estiver ativado, tá, a gente pode usar agora ele para poder instalar. A gente pode estar usando, por exemplo, vamos dizer que eu queira usar o Flask, que é um ambiente de desenvolvimento web, para a gente rodar um servidorzinho web aqui no nosso computador. Então, o que a gente vai fazer? A gente, dentro do UV, a gente vai usar o comando add Flask. Quando eu fizer isso, o que ele vai fazer é que ele vai adicionar ao meu projeto a biblioteca Flask, tá? Por exemplo, vamos dizer agora que além do Flask, eu queira usar o Pandas para poder tratar dados. Faço a mesma coisa e aqui ele vai estar adicionando Pandas aqui no projeto. Vamos esperar mais um pouquinho. Carregando, carregando. Foi, carregou. Adicionou Pandas. E o que acontece? Às vezes você instala, como a gente está com o nosso ambiente virtual ativado, eu vou estar instalando aqui, posso instalar outras bibliotecas através do pip. Só que, por exemplo, se eu instalo aqui o NumPy,
através do pip, o que vai acontecer é que eu estou instalando direto no meu interpretador e não no meu projeto. Ele não vai aparecer aqui no meu projeto, isso daqui. Então, para que ele apareça, o que eu vou precisar fazer, tá? Eu vou precisar estar sincronizando os meus ambientes. Então, eu vou dar um sync. Ele vai ver o que vai acontecer. E no caso, o NumPy, ele já faz parte da biblioteca do Pandas, então ele nem vai precisar, tá? Mas se eu quiser realmente sincronizar o que eu tenho de definição do meu projeto com o que está instalado no meu ambiente virtual, é só dar esse vsync, basicamente. Aí vamos dizer agora que eu quero executar meu projeto hello.py, certo? Então o que eu faço? Eu ver run, tá? Eu vou dar para ele um hello.py. Hello from YouTube, que é o que ele me deu aqui, que se vocês olharem aqui dentro do meu hello.py, eu tenho exatamente isso. Eu tenho uma função que quando o arquivo ele é executado, que é esse daqui, né? Se o nome do meu arquivo for igual a main, ele vai executar essa função main, que é essa função que vai me dar só um printzinho da tela. Beleza? Que foi isso que a gente fez aqui, o v run hello.py. Basicamente é isso que a gente tem que fazer para poder estar utilizando o V, para poder a gente estar gerenciando os nossos ambientes, tá bom? Bibliotecas específicas para a gente estar utilizando, ok?